Tu já teve pensamentos muito bizarros, às vezes violentos, pensamentos que estão na lista de maiores tabus da humanidade, e eles vêm do nada, então tu fica apavorado, se sentindo horrível e com a sensação de que se tu entrar numa igreja tu vai queimar imediatamente? O nome disso é pensamento intrusivo e é bastante comum. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram pedindo pensamentos intrusivos da galera e eu vou listar eles nesse vídeo. O propósito disso é a gente tentar dar um pouco de risada das coisas que saem da nossa cabeça, tentar tornar um pouco mais leve algo que nos perturba tanto, e pra tu perceber que não é só tu que pensa essas coisas. E tá tudo bem. Vai ficar os cachorros aqui do bairro latindo de fundo. Inclusive, um exercício recomendado por profissionais pra gente se livrar de um pensamento intrusivo é tentar entender que ele não é uma ameaça real, não reflete quem a gente é, nem as nossas vontades. E acho que perceber que mais gente pensa coisas parecidas com as que a gente pensa ajuda. Inclusive, eu antes, quando eu comecei a ter esses pensamentos, eu não era diagnosticada ainda com os transtornos que eu sou diagnosticada hoje, me sentia horrível por pensar as coisas que eu penso. Então, antes de eu começar, eu te peço, por favor, para tu deixar o teu joinha, se inscrever no canal. Daí clica de novo, por favor, no botão de se inscrever e troca as notificações de personalizadas para todas as notificações e dá uma conferida, porque já teve gente me falando esses dias que foi verificar e estava desinscrito, porque o YouTube deve ter feito merda. E se quiser me apoiar financeiramente, esse é o meu Apoia-se. Tem meu Pix também e tu também pode virar membro. Membros têm acesso ao nosso servidor no Discord. E nesse vídeo aqui eu te ensino como faz para entrar nele. Eu não sou profissional da saúde mental. Meus vídeos não são uma ferramenta de diagnóstico, eu não passo contato de profissionais, não compare adultos neurodivergentes com crianças, e ter traços não significa ter um transtorno, ou seja, não é porque tu fica triste que tu tem depressão. Ah, na descrição e no primeiro comentário fixado tem links de produtos digitais para imprimir que eu faço para vender, como cartões de comunicação e planners. Do nada, tu tá lavando a louça e pá, um pensamento bizarro, perturbador, inapropriado, vergonhoso e inclusive muitas vezes com imagens vem na tua cabeça. Pode ser algo incestuoso, violento, ou sei lá, tu olha pra faca da louça que tu tá lavando e vem uma imagem de tu espetando ela no meio da tua mão. E geralmente são coisas que tu não pode falar pra ninguém e aquilo te consome, te faz sentir medo. Principalmente porque não tem nada a ver contigo e com as tuas vontades. Eles parecem ter sido extraídos de uma cabeça completamente diferente e colocadas na tua. O nome disso é pensamento intrusivo, e eles podem ter a ver com algum transtorno ou não. Podem vir de transtorno de estresse pós-trauma, TDAH, autismo, toque, e tu pode até sentir medo de acabar fazendo a coisa perturbadora que tá na tua cabeça. Mas é apenas um medo, porque tu não vai fazer. Essa psicóloga na revista Time fala que o pensamento intrusivo por si só não nos leva a fazer algo, a não ser que a gente escolha fazer, e nesse caso existe o impulso e também a vontade, e não apenas o pensamento intrusivo. Se vencem, tem mais a ver com pensamentos impulsivos, bastante comuns no TDAH. Mas no toque, a pessoa se sente compelida a fazer o que esses pensamentos mandam, porque se ela não fizer, coisa X vai acontecer. Pensamento intrusivo não é qualquer pensamento estranho, e nesse ponto os vídeos de o pensamento intrusivo venceu são um desserviço, porque tratam qualquer pensamento estranho como pensamento intrusivo. Quando eu mostrar os exemplos, vocês vão entender melhor o que é pensamento intrusivo. Tá, mas se tu tá com esses pensamentos e eles estão te afetando, como saber se tu tem que buscar ajuda profissional? Bom, se eles estão te afetando, tu tem que buscar. Mas assim, busca ajuda profissional se os pensamentos intrusivos forem insistentes, afetarem tua vida de forma pesada, atrapalharem teu trabalho, teu dia a dia, às vezes até te impedindo de fazer o que tu mais gosta, se te gerarem crise, se tu se sentir compelido a fazer porque se tu não fizer coisa X, Y vai acontecer, se tiverem vozes na tua cabeça te dizendo pra fazer, ou de repente se teus pensamentos tiverem relação com desviver, ou seja, ideação, com vontade ou impulso de fazer algo contra ti. E aqui, nesse caso, se existe realmente a vontade de fazer, não seria pensamento intrusivo, né? Seria ideação. E pode ser difícil de identificar o que é pensamento intrusivo e o que é ideação, então se tu tiver impulso, vontade, busca ajuda profissional, entre outras situações. Então eu vou ler aqui os pensamentos intrusivos que me mandaram. Aviso. Pensamento intrusivo em geral é extremamente perturbador
envolvem violência, pode inclusive envolver pensamentos de fazer algo contra si mesmo. Se tu não estiver bem, preza pela tua saúde mental, fecha esse vídeo e a gente se vê no próximo, certo? Um clássico. Pensar nos familiares durante transas. Sério, já perdi até a vontade quando apareceu esse. Clássico. Pior ainda quando vem imagem de familiar fazendo alguma coisa. Tem parapeitos na universidade no último andar. Eu tinha medo de eu ter um surto e empurrar alguém. O YouTube vai me odiar com esse vídeo. Eu vou ter que fazer pi em vários pontos, tá? Esfregar a mão quando tô cortando carne. Sufocar o boy na hora H. E aqui eu acho que ela não tá falando de fetiche, eu acho que ela tá falando de realmente desviver o boy. Lamber o chão da rua onde uma pessoa vomitou. Pensamentos de incesto, clássico também. Comer cocô, kkkk. Muitas vezes não me sinto bem em nenhuma parte do dia, então frequentemente penso em desviver. Cuidado, como eu falei lá no começo do vídeo, se esse pensamento é realmente uma vontade e não é só essas coisas tipo, como será que é espetar essa faca na minha mão? Busca ajuda profissional. Mulher tem inúmeros, kkk. Tenho muita agonia de banheiro sujo e quando vejo fico com pavor de acabar, sei lá, lambendo a sujeira. A mesma pessoa. Também tenho muito medo de assédio e acabo tendo pensamentos perturbadores com parentes. Mano, esse aqui perturba. E como eu falei no início, não se trata de vontades, tá? São coisas bizarras que vêm na nossa cabeça, que parece que vem de uma outra cabeça. Eu com o garfo na mão, o pensamento intrusivo, espete o mamilo da sua mãe, bem específico. Sempre que eu vejo um triturador, vem, coloca a mão, o perigo. Cuidado. Óbvio que não farei, mas sinto culpa por pensar. Justamente o lance do pensamento intrusivo. A cabeça fica, cara, o que tá acontecendo na minha cabeça? Eu não tenho vontade de fazer isso. Quando vou em biblioteca ou sala de espera, vem, grita, quebra. Logo eu que sou tão quieta, é tão estranho. E essa mesma pessoa da biblioteca e do triturador falou: juro que morria de medo de contar, de me acharem a pior pessoa do mundo, até descobrir o que é. Alívio. Exatamente. Aqui também foi um alívio. Mas ainda me perturba. Esses pensamentos que vêm agora, eu até pensei que não tinha a ver com pensamento intrusivo. Mas com o que ele fala depois, me parece que se enquadra pelas coisas que eu já li. Empurrar pessoas que andam na minha frente de maneira muito devagar. Violência extrema para pessoas que praticam injustiças, por menor que sejam. E me parece até um pensamento comum, entre aspas, tipo aquele lance de, mano, acordar com o pé esquerdo, eu quero explodir o mundo inteiro. Mas daí ele falou depois, Nath, juro que isso não condiz com quem eu sou de verdade, mas acontece sempre. E é isso, pensamento intrusivo é isso, não condiz contigo, com as tuas vontades, com o nada de ti, vem uma bizarrice na tua cabeça. Jogar o celular pela janela do ônibus. A maioria dos meus pensamentos intrusivos são sobre desviver. O mais recorrente é cometer seppuku, que eu fui pesquisar e, se não me engano, é a mesma coisa que harakiri, ou é parecido. Novamente, se existe a vontade, procure ajuda. Tocar em determinados móveis brancos antes de dormir para alguém não morrer. Somar palavras até a soma dar um número de sorte. Não pisar na linha. Tocar 3 vezes em 3 santos da casa. Não usar roupa nova fora de casa porque pode pegar energia ruim e ficar doente e falecer. Esses, pelo que eu mencionei antes, me parecem ter mais a ver com toque, que é aquele lance de que se tu não fizer o que o pensamento intrusivo te mandou, X coisa vai acontecer, então a pessoa se sente compelida a fazer essas coisas. Virar heterocis não é pensamento intrusivo, mas não faça isso. Urinar em público no meio de todos o trabalho. Nunca fiz, mas me parece que tenho que me controlar. Às vezes são pesados demais para contar aqui, mas tenho noção de que jamais faria, passa rápido. E é isso, né? Às vezes eles voltam de novo perturbando. Felizmente, se a pessoa já entende o que é, se é um pensamento intrusivo, não perturba tanto quanto perturbava antes. E quem sabe, mana, esses que eu tô falando aqui tenham ligação com algum teu, se tu tá falando que eles são pesados demais para contar, então talvez tu te sinta representada. Quando meu filho era bebê, chorava muito e eu pensava em sair caminhando porta fora até não ouvir mais o choro. Eu vi esses dias quando eu tava pesquisando sobre pensamento intrusivo, de uma mulher que, quando tava com a amiga que tinha bebê, sempre vinha a imagem na cabeça dela de ela fazendo algo machucando o bebê.
Mano, imagina a perturbação na cabeça da pessoa se ela fica pensando isso toda vez. Quando eu estou conversando com alguém legal e penso, e se eu der um tapa na cara dele e dela? Do Neida. Fazer coisas que só serial killers com disfunção sexual fariam. Pegar a cabeça de alguém e esfregar na parede. Às vezes é minha mãe. Mano, tu imagina a agonia dentro da cabeça, até a pessoa entender que é pensamento intrusivo e tentar ficar mais de boas. E se eu abrisse a porta e deixasse minhas calopsitas fugirem? Daí aqui veio um assim, ó. Uma mana escreveu dois. Um deles é empurrar alguém na frente do metrô. Morro de medo. E pra mim isso é pensamento intrusivo, ela não tem vontade de fazer isso. Mas daí ela fala, já cedi a um pensamento intrusivo e grampeei meu próprio dedo, por isso tenho medo do metrô. Qualquer coisa, busque ajuda profissional. Vontade de levantar e gritar em ambientes com muitas pessoas. Medo de pular involuntariamente de precipícios. Já aconteceu algumas vezes comigo. Sempre que eu tô perto de algum lugar alto, vem esse pensamento na minha cabeça. E eu tenho, às vezes, dificuldade de identificar o que é parte da ideação e o que é parte do pensamento intrusivo. Porque eu tenho a ideação, então eu não consigo identificar o que é vontade e o que é pensamento intrusivo. Faço tratamento. Por favor, não me julgue. Não vou, mana. Chutar gente muito lenta na minha frente, mas me sinto um lixo quando penso isso. Pensamento intrusivo, mana, não tem a ver, não reflete aquilo que tu tem vontade de fazer, nem quem tu é como pessoa. Quando estou segurando algo importante, bate aquele e se eu soltasse? E o clássico de altura também. Não entendi o que tu quis dizer, relacionado a pular? Ou a jogar alguma coisa de cima da altura? E se eu passasse correndo na frente desse trem? Já pensei isso algumas vezes. Eu acho que deve ser algo comum de quem tem pensamentos intrusivos e tem que pegar trem de vez em quando. Perturba pra caramba, né? Há alguns anos eu tinha pensamento de esmagar a cabeça do bebê do vizinho. Ela colocou o emojizinho de choro. Inclusive, mana, obrigada pela tua coragem de expor aqui, porque eu imagino que ajude outras pessoas também tu falar sobre isso. Pensamento intrusivo não reflete vontade e caráter. Às vezes vem o pensamento de ter relações com minha meia-irmã, sendo que isso é um absurdo. Clássico pensamento de incesto intrusivo. Eu tenho pensamentos intrusivos que envolvem matar os outros, tipo quando eu estou com uma queria lamber a sola do meu chinelo só pra ver quais doenças eu pegaria. Não faça isso, amigo. Tomara que seja só um pensamento intrusivo. Não posso beijar essa pessoa. Exemplo, minha mãe, meu primo. Sou hétero, ele falou. Uma pessoa com deficiência, um bebê. Não posso matar essa pessoa. Não posso esmagar sua cabeça. Pesado, deve te perturbar bastante. E se eu lambesse essa placa com S. aureus, P. aeruginosa ou K. pneumoniae. Gente, eu certamente falei absolutamente tudo errado. Daí ele coloca entre parênteses, bactérias da morte. Tu trabalha com biomedicina, né? Tenho pensamentos intrusivos de cunho sexual, coisas obscenas que eu jamais faria com a pessoa. Eu já tive pensamentos sexuais com parcerias que não me dão tesão nenhum racionalmente. E se eu gritasse, cala a boca? Tive no trabalho hoje antes de ser demitido. Deveria muito ter feito, af. Deveria muito ter feito. Jogar água em outras pessoas. E se eu der um berro aqui e agora? Eu andando no mercado e shopping. Jogar meu celular pela janela do ônibus. Uma galera, né, tem pensamento intrusivo de jogar coisa pela janela ou jogar coisa de lugares altos. Acho que eu nunca tive esse. Será que a gente ficar compartilhando pensamento intrusivo, a gente vai acabar pegando um do outro? Dirigindo sempre penso, se eu acelerar muito e passar voando no quebra-mola, e se eu bater no poste? É um pensamento intrusivo que eu tenho também, quando eu tô dirigindo, que eu também não sei diferenciar de ideação com pensamento intrusivo. Atravessar a passarela de pedestre e jogar meu celular. Outro! Não joguem seus celulares, gente, custou caro. Enfiar a faca na mão enquanto descasco alimentos. Lembra, se tiver vontade, busca profissional. Daí, gente, me mandaram vários que não são pensamentos intrusivos, que é tipo, as pessoas à minha volta são terríveis, o lugar onde eu moro é terrível. É um pensamento, gente, não é pensamento intrusivo. E aí outros tipo, por que será que eu fico doente enquanto as pessoas ruins estão firmes e fortes? Esse não é pensamento intrusivo. E esse aqui eu fiquei em dúvida. Na época da facul, sempre pensava em pedir para espremer um cravo do rosto do motorista da rota. Isso durou quase 5 anos, sempre vi o cravo bem saliente, kkk. No último semestre pedi para espremer. Ele achou que era zoeira
Eu disse que era real, espremi com guardanapo, foi ótimo. E parece, pelo que eu li, pensamento relacionado a impulso. Se alguém tiver uma informação diferente, me fale. Gente, eu queria agradecer a todos que me enviaram, porque tem uns aqui que eu imagino que deve ter sido bem difícil de expor. Eu tenho alguns que eu não exponho, que são muito difíceis pra mim, até pra eu entender eles. Falei alguns pra vocês, mas por enquanto é isso, porque eu não tô falando anonimamente, né, galera? E eu imagino que seja difícil me falarem também, mesmo você sabendo que eu não ia expor nome, que seria privado. Então, obrigada. E eu sei que quando a gente expõe, dá até um alívio. Espero que tenha acontecido isso com vocês. E espero que vocês saibam que eles não refletem quem vocês são e nem a vontade real de vocês. E, novamente, se esses pensamentos se tornarem algo frequente e passarem a afetar o teu dia de forma negativa, ou também se tornarem algo que vocês têm vontade real de fazer, busquem ajuda. Espero que esse vídeo tenha ajudado pessoas a ficarem um pouquinho mais em paz com seus pensamentos intrusivos perturbadores. Certamente me ajuda muito ouvir pensamentos intrusivos dos outros. A primeira vez que eu ouvi uma pessoa falar pra mim que tinha um pensamento intrusivo igual ao meu, que me perturba muito, eu senti muito alívio. E aí eu comecei a estudar mais tarde sobre isso, quando eu comecei a ir atrás de diagnóstico e eu li sobre o pensamento intrusivo e foi tipo. Então é isso, gente. Obrigada a quem viu até aqui. Se cuidem, a gente se vê no próximo. Beijo.